Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta ao Doses Milionárias, no Espaço Gerontologia Prática. E hoje eu estou recebendo aqui dois convidados super ilustres, que têm agenda super cheia. E eu estou super grata deles terem aceitado estarem aqui comigo, para a gente falar um pouquinho das iniciativas em relação ao cuidado das pessoas idosas, tanto no sistema público de saúde, quanto no sistema privado. A gente está enfrentando aí uma demanda bem alta por conta do aumento da população idosa no Brasil. Já somos hoje 15% da população acima dos 60 anos. E em 2050, a previsão é que a gente chegue a 30%, 35% da população acima dos 50 anos, né? Dos 60 anos. Então, isso gera, obviamente, uma demanda da sociedade imensa. E eu tenho falado bastante aqui sobre economia prateada, né, gente? Porque é um nicho de mercado interessante para se empreender. Hoje em dia, no Brasil, nem 50% da demanda das pessoas acima de 60 anos chega a ser atendida pelo sistema hoje vigente. Então, é um mercado aberto aí. E eu hoje estou recebendo aqui o deputado Gilvan Máximo, que vai falar um pouco da parte de saúde pública, das iniciativas, das carretas da saúde. E a empresária Suleika Hagen, da Geroclínica, que é muito experiente com atenção domiciliar para pessoas idosas. Então, sejam muito bem-vindos e grata aí pelo aceite do convite. Eu sei que é apertado, né? Para mim também e a gente corre muito hoje em dia, né, gente? Vou começar pelo deputado Gilvan, porque o deputado Gilvan está aqui porque eu observei o trabalho das carretas da saúde e eu achei uma coisa assim fantástica. A gente tem um problema de prevenção em saúde, né? Hoje em dia no Brasil todo e aqui no DF, como no resto do Brasil também. E isso é uma oportunidade muito boa para que as pessoas consigam fazer prevenção em saúde. A gente precisa se preocupar com o envelhecimento dessas pessoas, que elas envelheçam com saúde. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente do projeto, como ele surgiu, como está sendo essa experiência. Primeiro, te agradecer pelo convite, dizer que o seu podcast tem uma audiência muito grande, uma grata satisfação estar aqui com vocês. Dizer que nós estamos tentando fazer a nossa parte para a saúde do Distrito Federal. São 23 milhões que a gente está aportando aí de emendas para a saúde e nós tínhamos um sonho, desejo do coração de abençoar as pessoas que tanto estão precisando aí de um atendimento na área médica, na área da saúde. Exames de imagem, exames laboratoriais. E Deus nos abençoou, nós estamos fazendo isso. Fazendo com que esse atendimento chegue lá na ponta, para as pessoas que mais precisam. Quando a emenda é bem aplicada, doutor, a emenda muda vidas e transforma a vida das pessoas. E é isso que está acontecendo com o programa das carretas, o programa Minha Saúde. É um programa inovador, é o programa de saúde móvel, o maior programa de saúde móvel da América Latina. São 6 carretas atendendo as pessoas, são 14 médicos atendendo. E a gente ali, agora há pouco, eu estava no Sol Nascente, acabei de chegar, uma senhora que descobriu que está com diabetes, descobriu que está com colesterol alto lá nos exames e descobriu também que está com uma pedra na vesícula. Olha, ela está fazendo um mini check-up. Então ela fez 6 exames. Fez a mamografia, fez mais 5 exames e descobriu que está com colesterol alto, que está com um probleminha e fez do coração também. Então nós estamos levando na ponta esse atendimento para abençoar essas pessoas que tanto precisam. Amém, né, deputado? A gente tem esse problema da atenção primária, né? Que é sempre difícil de suprir. Eu sempre falo assim, quando alguém me fala, mas o governo não está fazendo, mas os políticos, não sei o quê. Enfim, a gente sabe que é muito difícil, porque a população de idosos é muito grande, a população no geral, né? Nós tivemos um crescimento populacional importante no Brasil. E é um desafio conseguir suprir a atenção básica que faz justamente prevenção em saúde.
saúde. Ju, né? se eu puder acrescentar, Com certeza. na área privada, se a gente puder falar um pouquinho dos números da área privada, essa iniciativa, ela é, assim, fantástica, porque ela vai de encontro com os números da iniciativa privada. Se a gente pegar hoje o percentual de população no Brasil que tem plano de saúde, a gente está falando de 25% da população. É muito pouco, né, Suleide? Se a gente falar do Distrito Federal, a gente tem 27% da população do Distrito Federal com plano de saúde, que a ANS consegue mapear. Mas a gente tem ainda as operadoras de autogestão, que são os planos da Câmara, do Buriti, do Senado, né? Que não estão nesses números. Então, somos uma cidade privilegiada, né? Uma federação privilegiada, porque a gente acredita que seja em torno de 32% o número de pessoas, né, da população do Distrito Federal que tem esse acesso. Mas quando a gente olha para dentro dessas operações, o que é o maior custo hoje de uma operadora de saúde? Em primeiro lugar, disparado, o maior custo é exames. Sem dúvida. Depois a gente passa, olha aí, que não deve ser diferente do serviço público. Eu não cheguei a olhar os números por isso que eu trouxe daqui. os dois aqui juntos, gente. Em segundo lugar, são as terapias seriadas. E por último, vai ser a internação. Só que o que acontece no serviço público e na iniciativa privada? A gente não consegue ver um investimento real para diminuir a incidência de pessoas que não tenham problemas tão graves ocupando o leito ou o hospital, criando filas enormes que muitas vezes a gente podia estar resolvendo numa carreta dessa. Olha esse exemplo, né? Um idoso com diabetes e com colesterol, ele tem pré-riscos aí de várias coisas. De envelhecer muito mal, inclusive, Muito mal. né, gente? E se a gente segue ainda esses números, quando a gente chega assim, qual que é o problema maior que a gente vê dentro, né, das operações de saúde? O que mais vai gastar? Em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, que estão correlacionadas a esses dois exames. E em segundo lugar, o câncer, que é uma incidência mundial e está crescendo em todos os países do mundo. E é muito mais alta, gente, nas pessoas acima de Só 60 que anos. uma carreta dessa consegue identificar a pré-existência de doenças cardiológicas e possibilidade de traços para câncer. Então, a gente está indo de encontro naquilo que é mais caro no serviço privado e, com certeza, no serviço público, porque uma boa triagem de uma carreta dessa elimina várias pessoas numa UPA ou num posto médico de emergência. E aí, doutora, são 6 carretas com 14 médicos, desde o dermatologista ao ginecologista, ao cardiologista. A gente faz o exame, teste da mama, o exame de mama, mamografia. Ela chega, então, até a atenção especializada, O ginecologista, o PSA para os homens, da próstata. Olha, excelente. Eu estou muito feliz, eu estou muito assim, a gente emociona. E eu tenho aqui vários depoimentos que depois eu quero compartilhar isso com vocês, das mulheres chorando, me abraçando e falando que não tinha oportunidade, que teve uma que era número 10 mil na fila de mamografia. Ela chegou de manhã, aí tem que ficar o dia todo, porque vai fazer 4, 5 exames. Eu falei para elas, olha, eu fui fazer check-up, eu fiquei 2 dias aí internado. Vocês estão ficando o dia. Aí você Quase faz... 5 horas é nada, né? Não é nada. Então elas ficam ali, aí tem um lanchezinho, tem uma maçã com uma banana, um suco. Olha, tem até lanche, que legal. E elas estão assim, não só as mulheres, mas os homens também. Então as pessoas estão desacreditando muito dos políticos, né? Teve um senhor lá que falou para mim que não acreditava que ia ter aquilo. Aí ele fez o exame de vista, agora ele vai receber os óculos. Nós vamos doar 50 mil óculos nessa primeira leva, depois mais 50 mil óculos. E teve uma senhora também, um senhor, ele era número 6 mil na fila. Nossa. Ele foi atendido em meia hora, né? Então é muito gratificante isso. Eu sou do interior de Goiás e naquela época fazer uma mamografia era muito complicado. Eu lembro da luta da minha mãe e da minha avó para fazer uma mamografia. Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, fazer uma mamografia era uma coisa de primeiríssimo mundo, né? E eu tive uma irmã que ela teve câncer de mama e depois ela sofreu muito com câncer. Ela sobreviveu ao câncer, mas ela ficou muito mal
de outras coisas, a pessoa ela não ficou legal e ela acabou que eu perdi essa irmã minha com um AVC. Então marcou muito na minha vida isso. E durante a minha campanha, a governadora Celina Leão, nós estávamos lá no Recanto das Emas, e ela falou para mim: Gilvan, faça um compromisso com Deus que você vai aplicar suas emendas nos lugares que as pessoas mais precisam. E a Miranda, minha mulher, também me cobrou isso. E eu fiz esse compromisso com Deus. E eu falei que eu ia colocar esse projeto de pé. Não é fácil. Nós temos muitos interesses financeiros em cima disso, porque as clínicas de exame de imagem que estão prestando esse serviço não está chegando na população. Sem dúvida. Estão recebendo e estão fazendo um péssimo serviço. E agora, na próxima carreta, vai vir a ressonância magnética. Nossa, que deputado, fantástico. Nós que vamos maravilha. colocar a ressonância magnética. Mudando E aí, a vida das pessoas vai mudar a de verdade. vida. Olha, 2 senhoras que me beijou lá agora, me abraçou. Emociona a gente. É muito Estou gratificante. emocionado porque está mudando a vida das pessoas de verdade. Mas mudando de verdade. Essa senhora que encostou em mim falou: eu queria te dar um abraço, porque eu estou pré-diabético e não vou ficar por causa do exame. Estou com colesterol alto, já estou tomando remédio, já fui medicado e recebi o remédio. E não vou morrer de colesterol e nem de diabetes porque eu vou ser medicada. Então isso muda a vida das pessoas. Deputado, esses pacientes que são atendidos na carretas, quando identificados problemas mais graves, eles já têm acesso ao sistema? Nós vamos encaminhá-los. Aí é que tá. Nós vamos pegar na mão deles. Esse é outro desafio, né, É outro deputado? desafio. Se Porque pudesse botar as conseguir carretas encaixar é da difícil. cirurgia, a gente ia colocar, mas não tem como. Não tem como ter o bloco cirúrgico. Mas o governador está muito empenhado com a nossa secretária Lucilene e com a Celina também, em transformar a saúde. Nós temos que mudar a saúde do Distrito Federal e o governador sabe isso. Celina Leão também sabe, tem um esforço concentrado. Prova disso, essas carretas. É a primeira vez na história do Distrito Federal que um deputado aplica emendas dessa maneira. Eu desconheço essa É política. a primeira vez na história. Então, eu quero fazer tudo para a gente fazer a ressonância e trazer o que der para trazer para atender o povo. Se for preciso eu colocar 100% na saúde, eu vou colocar para atender a população. A saúde tem que ser prioridade, né, deputado? E nem sempre porque às vezes ela não é vista da forma como ela deveria ser vista, né? Tem que ver realmente aquilo que as pessoas estão precisando. Então, isso que o senhor faz de estar entre a população, de estar lá ouvindo os depoimentos das pessoas, faz muita diferença. E eu coloquei né? o meu gabinete, o gabinete móvel. A minha equipe está lá ouvindo, porque nós estamos fiscalizando as emendas. Ai, que Se tem a pessoa ótimo. mal atendida, nós vamos lá reclamar. Excelente. Nós vamos falar: não tem que respeitar as Aí, pessoas. gente, a equipe tá lá. Então, lá. se vocês Tem que ir lá, quiserem a equipe tá lá. saber como tá funcionando, vão lá. Acho que tudo na vida tem que ser bem feito. Exatamente. Eu me propus a estar na vida pública e nós temos que fazer isso com muita seriedade e com muito respeito às pessoas. Por isso que eu falo que as emendas bem aplicadas, elas transformam vidas. Sem E eu apliquei dúvida. emendas do entorno também, emendas da saúde. Coloquei em Planaltina, coloquei em Valparaíso, em Novo Gama, porque essa população vem para cá e a gente sabe das dificuldades deles lá no entorno. Então nós temos que ajudar a fazer um esforço concentrado para ajudar eles a abençoar esse povo que tanto sofre. Tem gente que está na fila, é número 10 mil, outro 5 mil, tem gente que está há 5 anos na fila para um exame de imagem. E eu soube dessa iniciativa, né? Até contei para Miranda sobre isso, por 2 pacientes minhas, né? Eu trabalho também no serviço público de saúde, gente. Eu me divido entre o público e o privado, né? E tem alguns pacientes que são muito antigos no serviço público, eles têm meu telefone. E eu recebi mensagem de 2 senhoras que tinham conseguido fazer os exames. E elas estavam realmente há muito tempo precisando, uma inclusive da parte oftalmológica. E ela está super feliz que fez os exames e vai receber o óculos, enfim. A gente fica no serviço público, tanto no público quanto no privado, né, Suleika, tentando ajudar as pessoas, né? Essa é uma missão para a gente, né? Para nós que trabalhamos na saúde. Mas é desafiador. Então, quando você ouve esse tipo de coisa, é muito animador. E, assim, talvez o senhor não tenha
ter a noção da diferença que isso vai fazer a médio e longo prazo para a população. Do impacto do custo disso, né, no serviço. Porque a saúde tem uma parte econômica, né, gente? Eu sempre falo isso. A gente não pode ver só a saúde do ponto de vista da doença, do paciente, enfim. Isso tem um custo, e o custo é muito alto, né? Então, a gente precisa pensar economicamente. E a tendência desse custo é aumentar. E quanto mais a gente tiver prevenção e saúde, melhor. E quando tem um ente da família com uma doença, o pai, a mãe ou o filho, isso gera uma instabilidade financeira e uma instabilidade emocional na família. Sem dúvida. Né, doutora? Destrutivo. A Suleika, que é mestre em saúde pública também e está há anos aí atuando no mercado, acho até interessante você comentar com a gente, Suleika, essa questão da família, porque você está lá no meio desse furacão todo que é para as famílias cuidar de uma pessoa idosa, né? Então, tem essa parte financeira, tem o custo, tem a questão da administração do cuidado, né? E o seu home care, ele é um home care que tem um desafio que eu acho que é muito grande, que é não conseguir dar alta para os pacientes, né, Suleika? A gente tenta, né? É um cuidado contínuo, né? Eu falo que a gente tem o privilégio de entrar na casa dos pacientes, né? E fazer parte daquilo que é mais íntimo das pessoas, que é o dia a dia, o cotidiano, dentro do que é mais sagrado, que é a sua casa. Então, a gente participa das comemorações, das crenças religiosas, das escolhas, né? Da história de vida de cada paciente. E a família, nesses 15 anos de atuação, a família é o pilar de tudo, né? Então, se a família estiver desestruturada, é muito difícil a gente conseguir fazer um tratamento estruturado para o paciente. Sem dúvida. E normalmente, em 90% dos casos, a família fica completamente desestruturada pelo custo que isso impõe dentro da casa e pela dificuldade que é cuidar de um paciente idoso. E cada vez mais os nossos pacientes estão mais idosos. Sim. Então, eles não são mais um idoso de 65, 70. São idosos de 90, 95, 100 anos, né? Esses dias eu fui na festa de 2 pacientes nossos de 102 anos. Então, e super bem, tranquilos, né? 22 anos muito bem vividos. Histórias incríveis. Pessoas que construíram Brasília, que tiveram aqui desde a época da poeira levantando, né? Então, são privilégios. São privilégios poder fazer parte disso. E a gente tenta também dividir os custos dentro da realidade de cada família entre o público e o privado. Porque as operadoras de saúde têm tido reajustes todos os anos. Os planos de saúde estão realmente muito caros para a população em geral. É muito difícil, é o sonho da maioria da população ter acesso a um plano de saúde. Mas só no ano passado a gente teve 18%. Esse ano mais 10%. Né? Quando chega a conta, é complicado. É assustador para as famílias. E desde a Covid, os custos no Brasil de saúde aumentaram muito, né? Esse ano a gente prevê um aumento de 10,5% a 11% nos custos de saúde. Você acha que os convênios não conseguiram se recuperar desse custo? A gente teve, durante a pandemia, um aumento do número de pacientes em utilização dos serviços pela pandemia, uma diminuição dos pacientes que fizeram tratamentos contínuos, exames, terapias, inclusive evitando internações, e a gente tem uma consequência disso, porque as pessoas não se trataram, né, por doenças múltiplas durante a pandemia. Sim. Elas ficaram em casa e abandonaram muitos tratamentos. Em contrapartida, a gente teve custos exorbitantes durante a pandemia. Houve, sim, uma exploração de valores nos fornecimentos de materiais, né? Claro que existia uma dificuldade, mas houve. Isso, tanto no serviço público, a gente acompanhou e tentou ajudar. E depois disso, as pessoas voltaram a começar a buscar os tratamentos. Então, a gente teve uma sinistralidade de planos de saúde de 90%. É altíssimo. Isso nunca foi visto na história do nosso país, né? E a gente tem, juntamente a isso, uma população que está envelhecendo muito mais do que no resto do mundo. Então, a gente tem a inversão aqui da pirâmide muito mais rápida do que em qualquer outro país do mundo.
E estamos caminhando para uma geração de obesos. Então, a OMS já falou que o Brasil, em 2035, vai ter 41% da sua população adulta de obesos. Isso é um problema gravíssimo de saúde. E quem vai atender essas pessoas? Especialmente porque essas pessoas também vão envelhecer mal, né? Porque junto com a obesidade, a gente tem uma demanda de várias comorbidades que vêm com ela. E junto com isso, uma diminuição de profissionais na área da saúde. A gente já tem déficits de enfermeiros e médicos em quase todos os países da Europa, com captação de profissionais em outros países. Mas o Brasil tem muito médico, né, doutora? Porque é um dos países que tem mais médico, é o Brasil. Né? Graças ao incentivo público, a gente tem muita formação de médico nas universidades eu falo assim, com formação sólida, né? E a gente tem uma fiscalização do próprio MEC nessas formações com bastante rigidez, o que dá para a nossa população uma qualidade de serviço médico muito alta. Mas nós vamos ter problemas com enfermeiros, com fisioterapeutas, que são profissionais que não estão mais buscando os cursos universitários como a gente tinha antes. São profissões que no resto do mundo já estão em escassez e aqui vão começar. Isso é bem interessante, Suleika, porque eu sou fisioterapeuta de formação, né? Depois eu me especializei em gerontologia, virei gerontóloga. Mas eu vejo assim, quando eu dou aula, eu dou muito mais aula em pós-graduação do que graduação. Mas às vezes alguém me convida para uma palestra e tal. Eu vejo os alunos muito desanimados do ponto de vista financeiro, né? Então eu vejo muitos desistindo do curso e tal. E eu acho, gente, que o Brasil é um país que ele é muito assim, ainda ligado com a questão de você não empreender, de você arranjar um emprego, de você passar num concurso público. E aí o que eu pego, o que eu puxo na orelha deles, dos alunos, é que precisa empreender, né, gente? Porque a gente tem essa demanda que vem dessa economia prateada, que hoje no Brasil movimenta 1,5 trilhão de reais, né? E já tem dados dizendo que quase 2 trilhões, né? Então é muito dinheiro e isso mostra pra gente essa demanda aí do mercado. Agora a pessoa precisa fazer um bom serviço para ela poder É isso que eu ia falar, a qualidade né? É o que o deputado estava falando aqui, que a clínica foi contratada e não presta um bom serviço. Peraí, gente, é dinheiro público que foi duro conseguir uma emenda com recurso para investir nisso, não foi, deputado? E aí, quando a população finalmente tem acesso ao serviço, o serviço não acontece? Vai acontecer as carretas da saúde. Isso aí, deputado. Já é um sucesso no DF. Eu consegui o aumento para a Polícia Militar no Distrito Federal. Ah, que ótimo! Eu fui, depois de 12 anos, eu consegui o aumento de 18% para nossas forças de segurança aí, Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiro. E aí as pessoas falavam, você agora é o deputado da segurança. E agora nós lançamos aí esse programa que já é um sucesso. Eu repito, que é o maior programa hoje da América Latina em saúde móvel. E também é um sucesso. Aí hoje lá, pessoal, você é o deputado da saúde. Então nós vamos sim fiscalizar os planos de saúde, bater em cima deles aí, porque esses camaradas, eles brincam também com as pessoas. E um dos objetivos nossos agora, nesse segundo semestre, é endurecer o jogo e fiscalizar os planos de saúde. Eles tentam, na verdade, deputado, eu observo assim, meio que chutar para fora a pessoa idosa, né? Porque eles começam a observar que vão ter um gasto alto com isso, né? Então, não é um incentivo para a pessoa ficar. Eu falo assim que é a fase que a pessoa mais precisa, né, deputado, de assistência. É verdade. No momento que a pessoa mais precisa, ela é abandonada e desprezada pelos planos de saúde. Então, nós temos que endurecer o jogo contra os planos de saúde. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Tem que respeitar, nós precisamos fazer com que eles respeitem o consumidor. E eu vou estar começando também um programa na Rede Record, que é o Xerife do Consumidor, e nós vamos estar trabalhando muito ali na Record para defender e fazer valer o Código de Defesa do Consumidor.
Excelente. Hoje ainda orientei uma cliente minha, eu faço consultoria para famílias, né? E desenvolvo os planos de cuidado, porque vocês sabem que as pessoas, o envelhecimento no Brasil é muito novo. As pessoas não sabem ainda exatamente a quem procurar, o que elas devem fazer quando a pessoa idosa sai do hospital. Principalmente então, eu quando tem uma trabalho com a demência, né, deshospitalização. Ju? Exatamente, exatamente. E hoje ainda orientei uma filha nesse sentido, né? Porque ela está tendo justamente isso, porque ela me falou que ela fica ligando para o plano de saúde para solicitar o home care, e aí ela é atendida por robôs, né? Porque hoje é tudo robotizado, e o plano de saúde não dispõe um telefone para ela ligar, para ela falar com uma pessoa. E é um direito do consumidor, né, deputado, ser atendido. Né, por algum representante desse plano. Afinal de contas, a pessoa paga caro, né? Pois é, gente, é um desafio aí, mas que bom que a gente está aqui, todo mundo trabalhando para isso, né? E esse desafio, Suleika, de acompanhar até o final da vida a pessoa, cada vez mais a pessoa vai demandando mais cuidado, né? Como é que é isso? Eu falo que os 6 últimos meses de vida, ele não necessariamente serão os melhores, mas eles vão ser os mais caros, infelizmente. Sim. Porque é muito invasivo o que se faz nos últimos 6 meses de vida. A gente tenta conversar com as famílias para tentar fazer com que isso seja menos invasivo e que as famílias tenham mais conforto. E eu falo que o meu indicador mais importante dentro da minha empresa é o óbito em domicílio. Porque significa que eu consegui fazer com que aquela família confiasse a tal ponto na minha equipe de pertencer ao cuidado daquele paciente, que ele possa ter os seus últimos dias em casa. Então, a família se sente segura em que essa passagem ocorra com as bênçãos de Deus, no espaço onde aquela pessoa viveu durante os longos anos e com todos os portas-retratos que fazem parte da história dela. Né? É uma coisa muito triste, né? A morte, ninguém aceita a morte. Não. Ninguém quer morrer. Não. Mas uma pergunta, doutora. O Silvio Santos morreu por um H1N1. Ele não poderia mais vacinar, né? Porque depois dos 90, parece 80, não pode vacinar. Existem contraindicações, mas cada caso tem que ser analisado. Mas no caso dele, ele teve um rebaixamento geral, né, deputado? Não foi só uma questão específica, né? Ele já tinha um comprometimento pulmonar, ele já vinha de um outro rebaixamento. Ele já era um paciente frágil, né? A gente chama de um paciente de alto risco, com fragilidades múltiplas. Porque ele teve Covid? Porque ele teve internações recorrentes nos últimos meses antes do óbito. E além dele ter essas internações recorrentes nos últimos anos, ele tem uma queda do sistema imunológico dele como um todo. Então, quando ele chega numa situação mais extrema, de uma doença mais agressiva, é mais difícil uma recuperação. Suleika, então, me pediram aqui para você aproximar o microfone. Obrigada, Ju. É falta de experiência, viu? Eu sei cuidar dos pacientes. Todo mundo. É tão importante isso que você está falando. Né? Então, assim, há um rebaixamento em função daquilo que ele viveu nos últimos meses, deputado. Não só daquele momento específico, né? Ele é um paciente muito idoso, né? A partir dos 90 anos, com fragilidades recorrentes. Ele deve ter usado todo tipo, eu não sei quais foram os antibióticos, mas ele deve ter usado vários antibióticos até chegar ao final, né? Nesse último momento. E provavelmente muitas decisões médicas foram pautadas no que ele queria. Se ele queria ser entubado, se ele queria uma traqueostomia ou não. Algumas coisas ali, nesse momento, também são avaliadas para ver que tipo de finitude que esse paciente quer ter. E possivelmente foi respeitado o desejo dele. Eu acredito que, nesse caso, de não ser tão invasivo e ter ele deve ter desejado falecer. Porque nós perdemos aí 2 homens muito ricos, que é o Abílio Diniz. Sim. Que ele foi com 80 e...
Eu não lembro a idade dele, não, mas também já... 85, né, parece. Mas era um pouco mais jovem, né? Mas com era todo idoso. respeito ao Abílio Diniz, puxa a orelha dele onde ele estiver. Como é que ele vai pro meio da neve, pega friagem, como diz a minha mãe lá no interior? Ele também brincou com a sorte, né? Ele brincou com a sorte. Brincou um pouquinho, né? Porque ele foi pra lá de peito aberto, no meio da neve, né? Isso. O Silvio Santos já era mais comedido e tudo. Mas tem um histórico. É histórico dele como paciente. Então, a gente é um corpo e a gente precisa respeitar esses limites, né? E cada vez que a gente toma um antibiótico, que a gente tem uma recaída, uma internação, a gente exige muito do organismo para que volte à condição normal. Isso não ocorre do dia para o outro. O antibiótico faz isso com o organismo. Não é porque há um rebaixamento. O antibiótico, ele vai tratar aquele rebaixamento para você superar aquela bactéria, aquela infecção. Então, existe um esforço do organismo com o antibiótico para você reagir, né? Altera o metabolismo, metabolismo, né? tudo. Você foca energia naquela situação dentro do seu organismo, né? Então, existe sim uma debilitação, porque o teu corpo precisou dessa energia para fazer isso funcionar. Por isso que a gente fala, quando tem qualquer coisa, não faça atividade física neste momento, aguarda 2, 3 dias, né? Para a gente reabilitar, para o organismo voltar a ser o que ele era. Não é bom fazer as caminhadas, os exercícios físicos? Se você está com antibiótico terapia, tem que avaliar com o médico. E dependendo da sua idade, seu estado físico e seu histórico clínico, tem que ser avaliado. Né? Para poder avaliar se vai ter que ficar em repouso ou se já pode andar. Na Cada verdade, caso é um com as caso. Pessoas idosas, a gente tenta, na medida do possível, movimentá-las, né, Suleika? Porque a imobilidade exercícios é radicais, ruim. né? Mas não tem que vamos ser esquiar, como nosso amigo. É nesse ponto que eu quero chegar, né? É isso aí. Há limitações. A gente fazer uma caminhada dentro de casa, uma mobilidade próxima. O Abílio Diniz, se ele tivesse ajuda. o Abílio Diniz, se ele tivesse cuidado, tivesse mais um pouquinho de zelo com ele, acho que ele ia viver até os 100 anos ali. Essa resposta a gente deixa para o nosso senhor lá, né? Responder, a gente nunca vai saber, né? Mas é o que eu digo. A hora de cada um é a hora de cada um, né, deputado? Então, a gente também não pode questionar o que acontece conosco e com essas pessoas. Eu acho Nem que as chegou o momento, as escolhas de também. vida exatamente levam aquilo, né? Eu passei por uma situação na minha vida muito forte, de uma pessoa que escolheu, meu esposo na época, escolheu ir a óbito, né? Ele não queria mais um tratamento invasivo, né? Ele tinha ELA, que é uma doença degenerativa, e ele optou por isso, que ele não queria nenhum tratamento invasivo, ele não queria ser sequelado, ele queria ter uma morte natural. É outra doença que tem assolado aí a gente tem um humanidade. número elevado a cada ano de pacientes com ela, assim. Eu acho que a gente tinha um diagnóstico, talvez um pouco falho anteriormente, agora com a medicina mais avançada a gente consegue diagnosticar, né? Agora é interessante, né? Porque a ELA é uma doença de paciente jovem, né? Mas de uns tempos para cá, eu já trabalho na área há mais de 20 anos, eu tenho observado isso, que ela tem atingido as pessoas com mais de 50, 60 anos, né? E eu acho que se deve muito a essa questão do diagnóstico falho mesmo, né? Doutora, mas... Aí que entra a carreta da saúde. A tecnologia está aí à nossa disposição. Sim, inteligência artificial... As pessoas ficam falando que a inteligência artificial vai ser prejudicial, não vai ser bom. O fake, a pessoa vai fazer um vídeo meu com a minha voz, com a minha fala, do meu jeito, com a minha imagem e tudo. Só que as pessoas têm que pensar por outro lado também. A inteligência artificial vai ajudar muito na questão da descoberta de muita doença aí. Sim. Porque é inadmissível que a gente tenha uma tecnologia de ponta como a gente tem e o câncer continua devastando e matando muitas... ceifando vidas. E crescendo no mundo todo. E crescendo no mundo todo. Isso é um absurdo o negócio Era desse. essa pergunta, inclusive, que eu ia lhe fazer, deputado, porque o senhor também tem uma história à frente da Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do DF, né? E essa iniciativa de pesquisa de tecnologia em saúde, ela é muito importante. E esse trabalho com as carretas também. Tem algum projeto no sentido de replicar esse projeto em
outras regiões? Tem. O senhor está em contato com outros políticos? Eu quero levar para o meu partido para a gente replicar isso Brasil afora. Nossa, que fantástico. Né? Excelente. A gente replicar Brasil afora. Agora, voltando um pouquinho lá para a tecnologia, que eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, fui secretário de Ciência e Tecnologia aqui. A gente vê, por exemplo, ela é uma doença que está ceifando vidas também. Sim. E são mortes assim muito tristes, porque a pessoa vai definhando em cima de uma cama, né? Eu acho que a gente precisa usar mais a tecnologia a favor da medicina, mais e mais e mais. Sem Agora, dúvida. é impressionante. Será que a indústria farmacêutica não faz um lobby, doutora, para que as pessoas não fiquem tomando medicamento e não seja descoberto a causa da doença, do vírus e assim por diante? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, né? Quando a gente teve o diagnóstico de ela na minha casa, a gente meu marido era médico na ocasião, a gente viajou. Eu vou só lembrar, gente, desculpa te interromper, Suleika, mas a ela, que a gente está conversando, é a esclerose lateral amiotrófica. Porque todo mundo, né, talvez alguém que esteja aqui nos ouvindo não saiba. Assim, o que é esclerose lateral amiotrófica? É uma doença que vai atrofiando os músculos do corpo. Ela é neurodegenerativa. Então, por mais que você tome uma medicação para regenerar alguma coisa, ela vai lá e mais ou menos come aquele músculozinho e leva ele embora de novo, né? Então, assim, de uma maneira bem simplista, é mais ou menos isso. E a senhora conhece alguém que foi curado da doença? De ela, não. Não tem cura, na verdade. Não tem cura. A ciência ainda não tem. Existem duas linhas, né, na ciência para diagnosticar. Uma pode ser composição genética. Você pode ter seu pai e sua mãe não deveriam ter cruzado a rua, muito menos ter filhos, né? E a segunda é ainda de causa desconhecida. Você tem componentes dentro do organismo que são desenvolvidos de acordo com o passar dos anos, né? A gente pode falar isso. E aí ela pode começar de várias maneiras. Ela pode começar pela parte respiratória. A gente tem pacientes nesse caso que começaram pela parte respiratória, ou pacientes que começam pela parte muscular, né? Vai perdendo a força nas pernas, nas mãos, nos braços, perde o tronco. E o cruel dessa doença é que você permanece com a sua atividade mental 100% em dia. Então, você sabe absolutamente tudo o que está acontecendo. Mas, quando você chorar, você vai precisar de alguém para secar sua lágrima. Então, é um desafio cruel. Bem grande, né? É cruel para o paciente, é cruel para a família. Já perdi 2 amigos, uma amiga e um amigo com ela. E foi assim, algo que deixa a gente triste, né? Ver aquilo ali. E não temos como definir se vamos ter ou não, deputado. Mas eu acho melhor não saber, viu? Então, tem os testes genéticos que às vezes as pessoas preferem não fazer. Nós não vamos gente? ter. Não vamos. A gente está chegando aqui já no nosso tempo. E aí, antes da gente encerrar, eu queria que vocês contassem um pouquinho para o público que está aí assistindo a gente, como que surgiu a ideia das carretas, de onde isso veio e como que surgiu a Geroclínica, né? Que assim, acredito que hoje seja o único home care aqui do DF que tem essa especialidade de lidar com o público idoso e com as particularidades disso. Primeiro, aproveitar o momento e convidar você e a doutora Zuleika para conhecer o projeto das carretas. A próxima ação nossa vai ser lá em Samambaia. Nós vamos colocar na parte mais pobre de Samambaia para que essa população fique perto, porque às vezes a pessoa tem dificuldade até de pegar um ônibus. Sim. A gente está buscando as pessoas em casa de van para que as pessoas possam chegar até as carretas. Tem uma amiga minha, deputada federal, eu sou goiano, e ela tinha um ônibus lá que cuida da família das pessoas. Ela faz isso com maestria, o marido dela é médico, e é um trabalho belíssimo. E eu me inspirei naquele programa dela. E aí, em cima disso, a Miranda sempre falava comigo, e a Celina também falou, para eu aplicar as emendas nas áreas mais carentes, onde as pessoas mais precisavam. Que eu precisava falar isso com Deus. Um dia, Celina falou isso para mim, e eu fiz esse compromisso com Deus. Foi eu e Deus. E eu fiz esse compromisso. Ganhando a eleição, eu vou aplicar na saúde, vou aplicar no social. Eu estou aplicando as minhas emendas no social.
Eu vou colocar energia solar na casa de 10 mil famílias no Distrito Federal. Nós vamos colocar a placa fotovoltaica lá na casa da pessoa que está com dificuldade de pagar a conta de luz. Vamos zerar a conta de luz dessa família que paga até R$180. São 10 mil casas que serão atendidas, com emenda também do deputado Gilvan Máximo. E vamos capacitar 2 mil jovens por ano, ganhando R$1.000 cada jovem, para que ele possa aprender a mão de obra, de montar a placa fotovoltaica. Nós não temos essa mão de obra no Brasil hoje. Então esse jovem aprende a montar a placa fotovoltaica, ele vai poder trabalhar com isso. Ele vai primeiro, ele vai ter que colocar na casa de algumas famílias, depois ele está liberado para o mercado de trabalho. Excelente. Então nós estamos aplicando no social. Tem um outro programa também que é Você Tem Valor. Você Tem Valor é para os idosos. Nós vamos beneficiar 100 idosos no primeiro momento. A gente vai dar uma ajuda de custo para esses idosos, onde ele vai ter acompanhamento psicológico, vai ter acompanhamento médico especializado para ele medir a glicose, medir a pressão, a gente incentivar ele a ir na academia da esquina, aquela academia, aquele equipamento público que tem nas cidades. A gente vai fazer em uma cidade, fazer o piloto desse programa. Ensinar a utilizar os equipamentos também. Usar os equipamentos para ele sentir que ele tem valor. Sim. E depois nós vamos fazer as ações sociais, entregar cesta básica. Aí nós vamos levar esses idosos no ônibus para ele ir lá entregar a cesta básica para essas pessoas que precisam, para ele ver que a vida dele está melhor do que muita gente ali que não tem o que comer. A programa Você Tem Valor, inclusive, é uma das doenças que mais atinge a população idosa, né? Então, isso também é uma medida preventiva também em saúde mental. Esse programa, nós vamos investir 2,5 milhões, parece, nele, para a gente incentivar os idosos a estar medindo a glicose, a pressão, para ele fazer a caminhada e ele vai ver que ele tem valor quando ele for lá na ponta ver quão difícil é a vida das pessoas. Nós vamos levar ajuda com a cesta básica. É um programa belíssimo também que eu estou fazendo com as nossas emendas. Ah, que ótimo, deputado. Nossa, deputado, obrigada pelo convite. Eu estou muito curiosa para conhecer essas carretas. Eu também. E eu acho que é um trabalho realmente fantástico. Eu não vi, eu já viajei o mundo todo para entender velho e saber como tratar bem velho, né? Mas eu não vi. Parabéns pela iniciativa. É um orgulho para a gente aqui do Distrito Federal ter esse tipo de programa atendendo a população, porque eu tenho certeza que os profissionais da saúde que estão lá na outra ponta vão sentir a diferença ao longo de anos desse trabalho, né, Ju? E sobre a Geroclínica, bem, ela nasceu de um sonho do Dr. Renato Maia e meu, né? Nosso querido Dr. Renato Maia, que já nos deixou. A gente queria tratar os pacientes em casa. E na época existiam poucas empresas fazendo isso em Brasília, fomos uma das primeiras aqui junto com mais duas, e o objetivo era realmente tratar velho. A gente queria esse público, que é o que eu sempre tratei a vida inteira e que o Dr. Renato também tratava, né? E tivemos assim a felicidade de logo começar com pacientes bem complexos, que eu acho que é ótimo, porque você vai com um desafio grande, né? Famílias mais complexas ainda. E graças a Deus, a gente conseguiu ampliar esses serviços para todo o Distrito Federal. Hoje a gente atende todas as localidades, quase todas as operadoras de saúde. Já são mais de 45 mil famílias atendidas. Eu ia te perguntar isso. Quantos pacientes você está hoje acompanhando? A gente atendeu ao longo da história mais de 45 mil pacientes. Atualmente, a gente tem cerca de 300 pacientes entre internação domiciliar e assistência domiciliar, né? E vocês vão desde a deshospitalização, Suleika? Desde a deshospitalização até o acompanhamento pós-alta. A gente tem pacientes que têm alta e a gente fica muito feliz em poder dar alta para esse paciente, para ele voltar para as atividades, né, do dia a dia, não ser mais um acamado, né? É muito cruel isso, né? O fim de vida mais ativo é bem melhor, né? Com certeza. Mas uma das grandes preocupações que a gente tem é com essa questão, né, do que fazer com o tempo livre desses pacientes, aonde dedicar esse tempo, porque as famílias não têm mais esse tempo para doar para esse paciente, né? E aí sai a estrutura do home care, ele fica meio solitário, porque o home care ele é invasivo, né? Entra
técnico de enfermagem, entra médico, fisioterapeuta, Cria-se um fonoaudiólogo. movimento na casa, gente né? o dia inteiro. Eu falo assim, ó, prepara a dispensa, porque o negócio é grande, é uma invasão. Eu faço para todas as famílias. É um trabalho fantástico, mas é uma invasão de privacidade, Sem né? dúvida. E quando a gente dá alta, fica um vazio. Muitas famílias ligam perguntando: vocês não vão passar por aqui? Não quer tomar um café? Né? Porque Eu quero fazer como o nosso saudoso Oscar Niemeyer. 107 anos, saudável. saudável. É saudável. Só que ele Lúcio. fumava charuto e tomava uísque ainda. Vai ver que esse é o segredo dele, né? A Cada genética. um tem o seu, né? A genética contribui muito, né? A gente fala que 50% da nossa longevidade é genética. É genética. Então dá uma olhadinha aí como é que foi seu pai, sua mãe, seu avô, Ixi, sua avó, né? E aí Isso a gente conta, isso né? conta Isso muito. E aí, claro que as nossas decisões do dia a dia, né, deputado? O que a gente come, o que a gente bebe, como a gente dorme, o que a gente faz de atividade física, que exames que a gente faz para manter a saúde em dia, como a nossa cabeça, que é a nossa mola principal, e o nosso coração estão interligados. Então, isso faz diferença na longevidade, né? Sem dúvida. E a gente tem hoje o privilégio, né? Eu falo que é um privilégio de trabalhar com cuidados paliativos, né, Ju? Depois de tantos um grande anos. privilégio. Eu sempre publico lá no Instagram sobre isso, porque eu também trabalhei nessa área, trabalho ainda eventualmente. E você acompanhar o fim da vida de alguém, eu falo que é um imenso privilégio, porque o fim da vida nos ensina demais, né? A morte nos ensina sobre a vida, na verdade, porque é uma noção de finitude, de que a gente tem um limite. Primeiro que não somos super-heróis, né? Então, algumas coisas a gente vai tentar suprir, mas talvez não consiga. E segundo, porque quem está no fim sempre tem muito para nos dizer sobre a vida. Nós somos parte da geração que seremos arrebatados vivos. Meio semente, né, deputado? É isso aí. Mas é isso. Então, Porque se for depender da minha genética, eu tô lascado. Meu pai morreu com 74, minha Muito mãe com jovem. 50, minha avó morreu com 68, meu avô também. Mas uma perguntinha. Eles tinham a atividade que o senhor tem hoje? Não. A razão de viver que o senhor tem Não, hoje? não. Isso faz diferença, né? A gente pode voltar aí na vida de muita gente e ver que as pessoas viveram mais porque elas tinham uma razão de acordar verdade. todos os dias e um propósito para fazer naquele dia. É muito ruim quando você não tem um propósito. O Silvio Santos, ele estava há poucos anos sem trabalhar. E será que ele foi preparado para essa aposentadoria? E como foi preparado para isso? Isso homem é que tema era... para outro podcast, né? Exatamente. A última entrevista dele, do A aniversário rainha da dele. Inglaterra também, né? Trabalhou última- com uma idade super avançada. Tem um amigo meu que dizia que ele queria morrer de farda e não de pijama. Aquele aniversário do Silvio Santos, que o pessoal teve na casa dele, o último aniversário dele, ele de pijama ali recebendo. E a gente é acostumado a ver o Silvio Santos só bonito, arrumado, todo cabelo elegante. pintado, né? De terno e gravata, aquela coisa do Silvio Santos, que sempre marcou muito a nossa vida, e o Silvio. E depois eu vi ele de pijama ali, ele meio assim para baixo e tudo. Eu acho que isso deu uma declinada nele aí, né? Porque ele saiu de cena total. Eu acho que ele poderia estar ali auxiliando, a filha auxiliando ele, alguma coisa assim, Mas aos é isso domingos. que eu acho Poderia que ter o ficado Suleika- uma hora no programa ali, né? É Embora a preparação. Isso, eu acho que é Você isso não que a Suleika tava precisa, tentando dizer. romper drasticamente. Drasticamente. É muito ruim, deputado, você acordar sem saber o que você vai fazer hoje. A Pra que eu estou aqui aposentadoria hoje? compulsória, ela Né? acaba às vezes até atrapalhando, né, Suleika? Eu tenho uma grande professora minha que foi aposentada, e ela fala para mim, eu fui aposentada, né? E eu não queria me aposentar. Então é outro assunto aí também É um interessante podcast da bom, gente viu, Ju? debater. Fica a né? dica. A gente vai ter que encerrar, gente, por conta do tempo, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês, convidá-los para estarem aqui novamente, um e outro, para a gente ampliar aí essa temática do envelhecimento, que é o propósito aqui desse espaço no Doses Milionárias, a gente falar de envelhecimento populacional e de soluções para as pessoas idosas, né? Então, antes da gente encerrar, eu gostaria que o deputado deixasse os seus contatos e a Suleika também, para que o público que está aí nos assistindo consiga contatar vocês. Acompanhe nas redes sociais, Gilvan Máximo Oficial.
no Instagram, no Facebook. O nosso gabinete é o gabinete 403, está à disposição da população, o gabinete que tem um cafezinho cappuccino, tem um pão de queijinho goiano lá para todo mundo. E aproveitar mais uma vez, reforçar a doutora Juliana, a doutora Zuleika, o convite para que vocês possam estar conhecendo o programa Minha Saúde, as carretas da saúde, as carretas que estão e vão salvar vidas no Distrito Federal. Isso aí. Bem, eu convido todo mundo para acessar o nosso site www.geroclinica.com.br. Lá a gente tem todos os contatos da empresa e os meus contatos pessoais também. E o meu e-mail, se alguém quiser, é suleika@geroclinica.com.br. Também estamos nas redes sociais, é só clicar lá Geroclínica que vocês encontram a gente. Clicar no Google, né? Isso. Isso aí, gente. Muitíssimo obrigada mais uma vez ao deputado Gilvan e a Suleika. Eu sei que a agenda de vocês é bem comprometida, então é uma honra vocês terem aceitado o convite para estar aqui comigo e espero recebê-los novamente. E obrigada, gente, pela audiência aí, quem estava assistindo desde o início, né? E estamos aqui na semana que vem de novo, 13h30 no Doses Milionárias, com o Espaço Gerontologia Prática, falando novamente de outro tema relacionado ao envelhecimento populacional e o cuidado de pessoas idosas. Até lá, então, gente. Você acompanhou Doses